O entendimento sobre a mobilidade é moldado por elementos que vão muito além da infraestrutura, dos modais de transporte, custos e tempo de trânsito, por exemplo. A mentalidade das pessoas é moldada, sobretudo, por influências socioculturais que interferem na percepção própria de locomoção, bem como na de outros indivíduos. Uma prova disso é que os meios de transporte são balizadores sociais usados frequentemente para projetar status social. Tais percepções foram impostas subconscientemente por modelos de mídia, de publicidade, por diferentes vieses de entretenimento. Este entendimento é fundamental para transformar a mobilidade em um sistema amplo, integrado e altamente inclusivo. Afinal, como disse o filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau, que viveu no século XVIII, o homem é produto do meio. Este é o ponto de partida. A eficiência da mobilidade é um dos pilares mais relevantes para o sucesso dos planos de proteção climática aqui no Brasil e também em todo o planeta. Para se ter uma ideia, o relatório Net Zero Readiness Report 2023 da KPMG destaca que os setores que mais emitiram gases de efeito estufa em 2022 no Brasil são a agricultura, responsável por 46% dessas emissões, transportes com 16% e resíduos com 13%. Entre 2005 e 2022, o transporte foi o segmento com maior aumento nas emissões absolutas durante o período, chegando a 53%. Em termos de intensidade das emissões, de 2005 a 2022, o setor de transportes foi o único a registrar aumento de 10%. Portanto, precisamos de um sistema de transporte inteligente que proporcione serviços livres de emissões e mais qualidade de vida nos deslocamentos. Eu sou Gustavo Queiroz, jornalista, e essa cultura Rota da Mobilidade. Apoie o nosso trabalho, basta se inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo. Frota e Companhia, movidos pela notícia. Os trabalhadores estão voltando cada vez mais aos escritórios, o que era um ótimo home office pleno que começou durante os anos de pandemia. Agora as pessoas intercalam 1, 2, 3 dias presenciais em ambientes de trabalho que exigem a presença física dos seus funcionários. Algumas empresas demandam toda a carga de trabalho em seus locais. Esse é um fato que tem aumentado o tráfego nas cidades, nas estradas, o turismo de passeio e também o de trabalho ficou mais intenso, aumentando as quantidades de gases de efeito estufa na atmosfera. Apesar das promessas para reduzir as emissões do transporte, os níveis de CO2 emitidos pelos veículos continuarão crescendo na próxima década, de acordo com um estudo do Fórum Internacional de Transporte, ITF, na sigla em inglês. E o crescimento populacional mundial atrelado com a globalização das sociedades aumentará a demanda global de passageiros em 79% até 2050, o que deve gerar o dobro da demanda atual por fretes. Portanto, um conjunto de medidas se faz necessária. O hábito das pessoas precisa mudar para comportamentos mais sustentáveis. A independência dos combustíveis fósseis por meio de novas tecnologias de transporte, sistemas mais eficientes de mobilidade, bem como a digitalização dos serviços, tudo isso é muito caro, mas o mundo precisa se preparar para financiar tais necessidades, inclusive em países de economias emergentes. Uma mobilidade eficiente deve contemplar o conceito de mobilidade como serviço, integrando os transportes públicos, caminhadas, ciclismo e outros serviços que transformem positivamente as rotinas de mobilidade. A digitalização melhora a usabilidade da mobilidade por meio de sistemas apoiados por uma inteligência artificial que sejam capazes de fornecer planejamento e reserva de rotas. Imagina que você está esperando um ônibus no ponto e que não conhece os horários do itinerário, ou que ele possa ter tido algum contratempo em seu trajeto. Saber dessa informação será determinante para uma tomada de decisão,
que pode ser esperar pelo próximo ônibus, caminhar, acionar um serviço de carona por aplicativo, visitar um comércio local nesse meio tempo, né? Ou qualquer outra coisa que lhe passe pela cabeça. O avanço da qualidade e da capacidade de troca de dados de mobilidade devem possibilitar o planejamento e a otimização do tráfego em tempo real. Infelizmente, ainda é comum que a gestão de tráfego aconteça embasada em pesquisas desatualizadas ou medições de tráfego incompletas. Dessa forma, os grandes volumes de dados e a inteligência artificial podem ser empregados no aperfeiçoamento da mobilidade, reduzindo congestionamentos e emissões. Incentivar o trabalho remoto é bom para o trabalhador, para a saúde das cidades e também para o planeta. E isso sem entrar em outros assuntos pertinentes, porém sensíveis, como a redução da escala 6x1 ou da jornada de 8 horas diárias sem perda salarial. É de senso comum que a transformação para uma ecomobilidade deve ser planejada a longo prazo e controlada de forma dinâmica, atendendo às futuras necessidades das pessoas. Isso demandará dados atualizados e detalhados, bem como a capacidade para analisar e desenvolver modelos, assim como de avaliar e prever os efeitos das medidas relacionadas. Para tanto, a digitalização do transporte demandará a inversão de prioridades, hoje pertencente ao transporte individual em relação ao coletivo, que é uma bandeira levantada há muito tempo por especialistas em mobilidade e também por urbanistas. A digitalização é também um pré-requisito para que os políticos e órgãos responsáveis definam estratégias e estabeleçam uma nova cultura de mobilidade que questione os sistemas de transporte, bem como o comportamento das diferentes camadas sociais. A elaboração de políticas públicas deve prever o conceito de cidades inteligentes e, portanto, deve considerar dados de mobilidade, a promoção de serviços digitais, a intermodalidade, a condução autônoma e conectividade no transporte público de passageiros. De toda forma, os objetivos somente serão alcançados se a ecomobilidade for atrativa, sobressaindo-se aos automóveis particulares, o que só ocorrerá se o planejamento de transporte urbano for feito de forma integrada. É vital melhorar os modos de transporte, incluindo combustíveis altamente eficientes e não poluentes, bem como uma rede de reabastecimento e recarga rápidas. Ao atrair um público maior para os modais de transportes de massas, o sistema deverá prever uma logística flexível de último quilômetro para que as pessoas possam acessar a rede de mobilidade ou para chegar em seu destino final, similar ao planejamento da distribuição urbana de cargas. Dessa forma, abre-se oportunidades para serviços de locação, empréstimo ou carona de veículos indicados para este tipo de aplicação, incluindo bicicletas e patinetes tradicionais ou elétricos, motos elétricas, entre outras formas de locomoção. Outro aspecto relevante é que a disponibilidade ao transporte precisa ter frequência que atenda os interesses e necessidades das pessoas, permitindo uma locomoção personalizada em substituição à praticidade do automóvel particular. A estratégia deve destacar as vantagens sustentáveis da mobilidade coletiva e planejada sobre o individualismo. Um desafio fundamental é a construção rápida, segura, coordenada e de baixo custo de novas tecnologias de mobilidade por meio de sistemas que levam em conta as necessidades de diferentes grupos da população, como idosos, jovens, população urbana e rural, com e sem filhos e de alta e baixa renda, proporcionando previsibilidade de frequência e disponibilidade de itinerários. A digitalização do transporte começa neste momento por meio do desenvolvimento de uma plataforma integrada e inclusiva voltada para o conceito de mobilidade como serviço. Para tanto, um aspecto fundamental para a eficiência da ecomobilidade é minimizar o esforço cognitivo necessário, pois a utilização da mobilidade pública deve ser intuitiva e simples, por uma questão de conforto para todos, mas sobretudo para a inclusão de todas as pessoas.
há vários bons exemplos de dispositivos e sistemas intuitivos a serviço das pessoas por aí. A digitalização do tráfego de dados com maior qualidade e em tempo real permitirá maior previsibilidade, capacidade de análise e poder de decisão para uma questão de tráfego eficiente e devidamente orientada. A melhor mobilidade é aquela que não causa trânsito, por isso que a digitalização para uma mobilidade voltada para o serviço é crucial. Por exemplo, trabalhadores podem aceitar viagens mais longas no transporte público se souberem que o tempo pode ser aproveitado com qualidade para estudos ou para entretenimento. O futuro da mobilidade também passa pela automação do transporte, que temos visto avançar a passos largos, inclusive no Brasil. Por aqui, o mercado já conta com opções de condução autônoma, semi-autônoma, por radiocontrole, sendo todas as tecnologias disponíveis para aplicação exclusiva em ambientes controlados. Mas chegará o dia em que os sistemas serão tão avançados que a automação da mobilidade será regulamentada e permitida nas chamadas cidades inteligentes e também nas rodovias. Dessa forma, pode ocorrer a preferência pelo transporte individual em detrimento ao transporte público, que é perigoso, considerando que esse tipo de transporte prevê mais segurança e eficiência. Há também uma tendência de automação do transporte público, pois a tecnologia já está em desenvolvimento e os testes estão acontecendo há algum tempo, sobretudo na China. A digitalização facilita a intermobilidade, abrindo caminho para uma rede possivelmente mais atraente do que a mobilidade individual, o que não era possível anteriormente. O pré-requisito para qualquer solução de mobilidade integrada e digital é a utilização de dados, que permitirá a oferta de soluções personalizadas a partir do acesso a informações como rotinas diárias, velocidades de caminhada e rotas preferidas, por exemplo. Todavia, é preciso um sistema de anonimização dos dados, afinal, ninguém quer se sentir vigiado. Outro ponto de atenção é que uma viagem intermodal eficiente não deveria envolver vários aplicativos, pois incomoda o usuário. Ainda que sejam interfaces práticas, elas são diferentes entre si e podem atrapalhar a compreensão de parte dos usuários. Tais serviços poderiam ser integrados a uma plataforma aberta e responsável pela gestão dos aplicativos, por exemplo. Aliás, é como um site de viagens que reúne as ofertas em um único ambiente e todo mundo continua ganhando. É importante reforçar que os usuários desejam viajar de forma flexível e espontânea, sem a necessidade de vincular vários meios de transporte ou comparar preços por conta própria. Tudo deve estar em um único cardápio. Portanto, o desenvolvimento de um sistema intuitivo e completo que integre todas as soluções individuais deverá contemplar e padronizar as informações sobre modais, trajetos, reservas, tarifas e bilhetes. Como o estudo que estamos tratando aqui se refere ao mercado alemão, a proposta é de que o sistema integre todo o país, que não seja feito apenas por praças pioneiras ou por iniciativa individual de alguma cidade. No caso do Brasil, um país de proporções continentais, talvez possa haver uma divisão por estados, macro-regiões, algo nesse sentido. Os motoristas de automóveis desfrutam de vários privilégios. O espaço viário é projetado principalmente para atender suas necessidades. Além disso, o aumento da disponibilidade de vagas de estacionamentos privados foi um grande incentivador à propriedade privada do automóvel, que foi turbinada pela política de estímulos econômicos pautadas em descontos, condições de financiamento e isenções tributárias. Portanto, a expansão da ecomobilidade precisa ser acompanhada por mudanças na regulamentação da mobilidade, sobretudo nos incentivos de preços para automóveis particulares e no planejamento urbano e de transportes, abordando os aspectos simbólicos e emocionais associados à posse de um automóvel. Uma eficiente medida seria a limitação da velocidade máxima nas cidades a 30 km por hora, por exemplo, tornando o ciclismo mais acessível, além de facilitar o fluxo do tráfego. Afinal, a redução da velocidade máxima ajuda a organizar o trânsito, aumentando a sua eficiência. A propósito,
a velocidade de 30 km já é regulamentada dentro dos bairros, demandando apenas ajustes em avenidas. A transição da mobilidade é essencial para enfrentar a crise climática. Portanto, deve-se considerar todas as estratégias disponíveis para descarbonizar o transporte. Prioritariamente, precisamos considerar a redução do tráfego por meio de uma ecomobilidade intermodal e eficiente, bem como melhorar a eficiência das energias renováveis. Dessa forma, abandonar a abordagem centrada no automóvel é a única alternativa sensata para que seja bem-sucedida a transição da mobilidade. Portanto, a alternativa sustentável ao sistema atual deverá contemplar a redução do tráfego para comportar uma trafegabilidade eficiente, o que somente será possível por meio da digitalização dos serviços integrados de ônibus, trem, metrô, caminhada e ciclismo, por exemplo. Os serviços de caronas, veículos compartilhados e as estações móveis devem estar interligados a uma única plataforma, tornando as viagens confiáveis, seguras e inclusivas. Não há outra maneira para a ecomobilidade superar os carros particulares. A transformação e o design de um sistema em rede requerem políticas coordenadas e inteligentes. O caminho para essa transformação consistirá em muitos pequenos passos para melhorar a qualidade da mobilidade, incluindo coordenação jurídica e de financiamento durante o processo de transformação. Um espaço de dados comum se faz necessário, permitindo sua disponibilidade para todos os prestadores de serviços de mobilidade, bem como para os usuários, para que os usuários possam planejar suas viagens de forma otimizada. O estudo em questão prevê que tais medidas criem base para um mercado de mobilidade competitivo, evitando a monopolização. Esse tipo de planejamento deve contemplar os serviços públicos e privados, bem como novos provedores de mobilidade. Os modelos de negócios devem incluir as oportunidades e necessidades de cooperação de forma eficientes e financeiramente viáveis. Curtiu esse conteúdo? Deixe o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário porque ele é muito importante para a gente. Um abraço a todos, Frota e Companhia, movidos pela notícia. Falou!